Ficar, namorar, casar. Mais um Dia dos Namorados. O comércio, apesar da queda nas vendas, já se movimenta para a tradicional troca de presentes entre os apaixonados. Mas como andam as relações afetivas contemporâneas? As novas configurações familiares convivem com o clássico modelo homem e mulher que se casam e ficam juntos até que a morte os separe. O divórcio, os recasamentos e as uniões homossexuais mostram que o jogo mudou. Será mesmo? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Daniel Schiavone. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale e na TV Univale. Você pode participar do nosso programa através do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa fanpage no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo, e para falar sobre amores, relacionamentos e Dia dos Namorados, claro, nós convidamos a psicóloga Fabiana Vieira, que é mestre em psicologia social. Obrigada pela presença, Fabiana. É uma delícia estar aqui, especialmente falando desse tema que me é muito querido. Bacana. Bom, e nesse mundo super agitado que a gente está vivendo hoje, Fabiana, você acha que sobra tempo e dedicação para os relacionamentos afetivos? Como é que você vê isso? É engraçado isso, que por mais que o mundo mude e os relacionamentos mudam também, porque o comportamento mudou, porque os valores mudam, mas as pessoas ainda querem amar, né? É uma coisa que permanece, as pessoas ainda buscam. Eu também trabalho com jovens, com alunos, e eles falam, ainda eu tenho que arranjar um namorado para o Dia dos Namorados, ainda tem essa coisa. Por mais que seja comercial, mas as pessoas querem, no dia 12 de junho, ter alguém com quem trocar um presentinho ou comer uma pizza, né? Professora, bem que você falou agora dos jovens, eu queria saber. E como andam essas paixões contemporâneas? Essa história de ficar, namorar, ou casar? Quais são as diferenças entre esses graus de relacionamento? Essa coisa do ficar, assim, de uma forma mais oficializada, digamos assim, as pessoas começaram a falar disso nos anos 90, não é tão novo assim, né? A minha geração aí já começou a ficar, digamos. Já se ficava antes, mas de uma forma mais aceita socialmente. É claro que o ficar hoje é diferente do que era nos anos 80 ou 90, porque se fica hoje, por exemplo, com 2 ou 3 pessoas na mesma noite, que no começo da prática, não. Mas o ficar pode ser muito saudável, porque ele implica em não compromisso, que é saudável também, essa experimentação. Os jovens dos anos 60, 50, se a gente for voltar mais ainda lá atrás, quando eles iniciavam um relacionamento, aquilo tinha que ter uma conotação de compromisso, de seriedade, para o casamento, que é uma coisa nem sempre saudável quando você tem 16 ou 17 anos, já ter que assumir alguma coisa tão séria. É bom essa experimentação com várias pessoas. Pois é, e o casamento está na moda ainda? Porque por mais que a gente veja pessoas, né, com essas atitudes mais livres, a gente ainda observa que muitos jovens ainda sonham com o casamento tradicional, com o anel. Acho que o anel de noivado meio que ressurgiu. Eu acho assim, no tempo dos meus 20 anos, anel de noivado já era uma coisa meio assim, e agora parece que voltou e as pessoas querem ter um anel. O que você pensa sobre isso, Fabiana? O mais engraçado dessa coisa do casamento, né? Se o casamento está na moda, acho que vocês conseguem observar. As pessoas se divorciam porque o casamento faliu e casam de novo, os recasamentos. As pessoas casam 3 vezes, 4 vezes. Então, como dizer que o casamento saiu de moda? O que acontece é que são novos modelos. Então, os casamentos têm uma característica muito diferente. Os casais são mais independentes, as contas não são mais conjuntas, cada um às vezes tem a sua renda. Já existem casamentos abertos, né? As mulheres hoje têm um papel muito diferente dentro da dinâmica do casamento. Nem sempre o casamento visa filhos. Hoje tem muitos casais que, por opção, não têm filhos. O que não poderia acontecer em décadas anteriores, quer dizer, era uma aberração, um casal que não tivesse filhos, tinha algum problema. Hoje é uma opção, muitas vezes, do casal. Ou um filho só. Então, aqueles arranjos de 5 filhos, 6 filhos, viver para o filho, mudou. As pessoas são muito mais independentes.
eu digo independentes um em relação ao outro. Às vezes a mulher tem uma vida profissional, viaja muito, ou o próprio marido, moram em cidades separadas, moram em casas separadas. Casamento em cidades separadas. Em cidades separadas é muito comum e funciona também. Talvez não possa não funcionar para você, mas isso que é interessante do relacionamento amoroso, não tem regra. Não tem uma regra, o que é o correto. Não existe correto quando a gente fala de amor. Existe o que te faz feliz, né? O que te faz bem. Não tem o certo e o errado. O que, de repente, você falou da coisa do anel. Uhum. Para algumas pessoas, é caritíssimo casar na igreja, o véu, a grinalda. Eu conheço moças jovens que elas não sonham com isso. E outras que precisam disso, do véu, da grinalda, da festa. É errado, é certo? A união estável é errada, certo? Não tem isso. É o que te faz bem, o que te faz feliz. Legal. Entendi. Então, já que a gente chegou nesse ponto do relacionamento, eu queria saber, existe diferença entre amor e paixão? Existe diferença entre amor e paixão. Então, assim, a paixão, do ponto de vista científico, né, da ciência pura e simples, da neurobiologia e da neurociência. Quando a gente conhece alguém que nos desperta por algum motivo, logo no início, então a gente chama isso de paixão. Paixão é aquela fase, então, dos sinais fisiológicos. É o coração batendo, é o rubor na face, é a mão trêmula, é o suor. Isso pode acontecer em qualquer idade, não é só aos 16, tá? Isso pode acontecer aos 40, aos 50. É a fase inicial do romance. É quando você só vê a perfeição no outro. Então, é o encantamento. A duração da paixão é pequena, ela dura por pouco tempo, né? E, às vezes, acaba aí. Então, a pessoa namora naquele período da paixão e, quando a paixão acaba, acabou o relacionamento. Acontece. Existem pessoas que não conseguem amadurecer da paixão para o amor, que elas ficam trocando, porque elas veem que acabou a paixão, porque acabaram as sensações fisiológicas mesmo, que é natural. Não existe um casamento de 20 anos, por melhor que seja, em que você ainda dispare, tenha uma disparada cardíaca quando você vê o seu cônjuge. Isso não existe, né? Pode acontecer assim, você está 3 meses sem ver o seu marido ou a sua esposa, e aí quando você revê e há amor ali, ressurge o sentimento, ou em algumas situações. Mas isso não é mais cotidiano num casamento de longa data. Então, a paixão é a fase inicial do romance, que pode depois se transformar em amor. Amor é um processo de construção. Então, ninguém ama à primeira vista, né? Na verdade, ninguém nem se apaixona à primeira vista. O que pode é ter uma atração ou uma conexão num primeiro encontro, numa paquera, que depois, em encontros posteriores, se torna paixão. Com o processo do relacionamento, conhecendo o outro, as verdades do outro, aquilo pode se construir num amor. Legal. Você falou bastante dos sintomas da paixão, né? E é possível falar sobre os sintomas do amor, Fabiana? Qual é o comportamento das pessoas que, então, passam a amar? Aí é mais difícil, Lisa, porque aí é uma construção individual. Cada um ama de um jeito. E aí, como que a gente ama? Como a gente aprendeu a amar. Lá pequenininho. Então, por exemplo, tem pessoas que amam fazendo coisas para o outro. Eu lavo a louça para você, né? Eu lavo a louça. E aí a mulher fala, você nunca fala que me ama, mas eu faço tanta coisa para você. Eu te levo ao médico, eu te trago um remedinho na cama, ou eu lavo a louça, ou eu te ligo no meio do dia para ver se você melhorou, sei lá, ações desse tipo. E, às vezes, essa é a forma de amar. Então, por isso é que é difícil falar em sintoma de amor, porque amor é um aprendizado. E, às vezes, as dificuldades do relacionamento, os conflitos, advêm justamente daí. Porque as pessoas têm modelos de amar diferentes. Eu atendo na clínica e eu vejo isso. Amar para um, né, tem um significado. E, às vezes, o casal se ama. Mas a resposta que cada um está dando no relacionamento de amor para o outro, ele não me ama mais, ou ela não me ama mais. Não tem significado. Eu vou dar um exemplo de um livro de uma psicoterapeuta de casais chamada Lídia Aratangi. E ela conta a seguinte historinha, de um casal recém-casado que vivia muito feliz. O nome do livro é muito legal, se chama O Anel que Tu Me Deste. E ela conta a seguinte história, um casal muito feliz, jovem,
em que ele, na casa dele, na família dele, era assim. Quando ele tirava uma nota boa na escola, quando ele tinha um sucesso acadêmico, aquilo era muito comemorado. Havia felicitações, mil. E na casa dela, os aniversários. Então, o dia do aniversário da pessoa, a pessoa escolhia um prato especial, era o dia dedicado à pessoa. Ok. Quando eles se casaram, ela ficava frustradíssima, porque no dia do aniversário dela, ele não fazia nada de especial. Ele dizia, feliz aniversário, saía para o trabalho. E ela acostumada com uma festa de arromba. E ele, uma vez, recebeu uma promoção e esperava também uma festa efusiva. E ela disse, parabéns. E ele, mas assim que você comemora? Né? E aí o relacionamento chegou num nível de desgaste por causa dessas diferenças que eles foram para a terapia. Certo. E perceberam que, na verdade, era ruído de comunicação. A coisa do ruído de comunicação. Eles se amavam, mas eles estavam manifestando o amor de uma forma que o outro não conseguia fazer a leitura. Entendi. Retomando um pouquinho a questão da paixão, o que pode fazer as pessoas se apaixonarem? Assim, o que é que gera essa primeira atração? Tem a ver também com o aprendizado. Primeiro com o aprendizado do que eu aprendo que me atrai. Eu aprendo por questões culturais. Então, o tipo físico que me atrai, ou características de personalidade que me atrai. Nós sempre temos, a gente vai desde pequenininho construindo o que eu quero para a minha vida amorosa. Isso não de forma tão consciente, é claro. Mas o jovem, né, um menino lá com seus 14, 15 anos, ele já tem um ideal do que seria atraente para ele, que é formatado pela mídia também, pelas novelas, pela mãe, pela relação que ele tem com a mãe, os modelos femininos que ele tem em casa, as irmãs, eventualmente, o que ele ouviu do que é positivo. Ele tem uma construção do que seria para ele atraente e vice-versa. Então, quando é que se apaixona? Quando você se depara com aquele ideal que você acha, né? É um ideal, não é real, que você acha que corresponde a essa perfeição que você busca. Você idealiza, né? A paixão é a idealização. Que loucura, gente. Por isso dá tanto rolo, né, gente? É total idealização, não tem nada de real. Ô, Fabiana, e dá para dizer quem se apaixona mais? Mulheres se apaixonam mais que homens? Porque eu acho que à primeira vista parece isso, mas será que é verdade? Não é verdade, não é. Tanto que vejam os crimes passionais. Muitos homens cometem crimes passionais. Não é verdade. As mulheres, por uma questão aí também social e cultural, elas manifestam mais o afeto. Okay. Porque socialmente é mais aberto, mais permitido para a mulher, né, dizer eu te amo, colocar no Facebook, colocar nas redes sociais, mandar telemensagem. Quer dizer, não é mal visto. E o homem, muitas vezes, ele pode ser, os amigos vão tirar um sarrinho, se ele manifesta, ele diz que está tão apaixonado. Mas não é verdade que as mulheres se apaixonam mais. Existe um equilíbrio nisso. Legal. A gente ia puxar essa questão até de quem é o mais romântico nas relações. Cabe generalizar aí se são os homens ou se são as mulheres? Não, também. Tem mulheres pouquíssimo românticas. Tem mulheres que não gostam de ganhar flores. Vocês podem Sério? achar... Sério? Sério. Pra mim também é estranho, que adoro ganhar flores. Né? Mas, assim, a média das mulheres, né? Existe uma média. Nem todas as mulheres gostam das mesmas coisas. Então, tem pessoas que acham super romântico ganhar chocolate, outras não. Eu conheço casais muito bem resolvidos que não se presenteiam nos dias dos namorados, que não comemoram, porque de repente eles entendem assim, que todo dia é dia de celebrar a união, que as datas não têm a mesma significação. Entendi. Já que você falou disso, qual a importância para você, como psicóloga e na tua experiência aí atendendo as pessoas, do Dia dos Namorados? Realmente é algo representativo, que mexe com as pessoas? Como é que você vê essa data? Assim, vendo bem do lado da questão da antropologia, da psicologia social, né? A antropologia fala muito disso, dos rituais. Os índios têm os rituais de passagem, os judeus têm os rituais de passagem. Então, eu gosto das datas como ritual. É claro que a gente sabe que é muito comercial, que Dia das Mães, Dia dos Pais, que Dia dos Namorados é criado com um intuito comercial. Mas a data é um momento de parada, sim. É gostoso ter esse dia especial para você jantar fora, para você dar um bombom, para você dar um bilhetinho. É importante porque é uma quebra. O problema hoje, você começou falando da questão da gente estar com uma vida muito corrida, né? Tem espaço para amor na vida corrida. Então, a gente tem um cotidiano
assim, de conta para pagar, tem que levar o filho para a escola, tem que pegar marmitex ou faz o almoço, né? O casal pouco se encontra, está preocupado com as contas do fim do mês, ou está preocupado, né, com a ração do cachorro, enfim, sei lá, tem 1000 coisas do cotidiano de qualquer casal aí dentro da vida, das características de vida de cada um, que às vezes impedem essa parada para o romance. E isso também eu vejo muito. Casais que se amam, que a gente percebe que tem amor, mas que a vida começa a ficar muito desgastada e parece haver um desamor ali, porque não tem tempo para o outro, um tempo de pausa, para um lazer. Não precisa ser no Dia dos Namorados, mas assim, é uma caminhada na praia, é uma caminhada na beira-rio aqui que a gente tem, é fazer uma coisa a dois. Muito bem, Dia dos Namorados, pessoal. Olha as dicas aí, vamos aproveitar. Intervalinho, a gente já volta a conversar com a psicóloga Fabiana Vieira. O Viva Voz está de volta e o tema de hoje é o Dia dos Namorados. Já que a gente estava puxando esse assunto, Fabiana, eu queria colocar aqui a questão dos novos relacionamentos. Na semana passada foi ao ar um comercial do Boticário, em que representava diversos tipos de relações, né, entre casais, entre eles 2 casais homoafetivos. E gerou uma explosão ali nas redes sociais. Você acha que existe algum motivo para existir ainda tanta intolerância em relação a isso? Bom, começa aqui falando especificamente do comercial. O comercial é quase ingênuo, eu diria, porque não tem nenhuma cena ali que avilte ninguém. Né? A não ser que a pessoa seja muito conservadora, tanto que nós vimos que muita gente se sentiu ofendida, entraram com ações querendo retirar o comercial do ar. Mas, na verdade, eu vi muito uma coisa assim, meu filho vai ver esse comercial, é contra a família. Quer dizer, a gente está em 2015, as crianças sabem que existem casais homoafetivos, não é possível, né? A não ser que você more, né, não sei, num lugar muito afastado. Mas nas cidades de porte médio, você andando na rua, você indo ao shopping, você indo em qualquer lugar, você vai ver casais no mercado. Eu vejo o tempo todo casais homossexuais. Então, dizer que vai ser um choque para a criança se deparar com aquilo é meio estranho já. E é uma realidade, como a gente estava falando antes. Faz você feliz, né? Por que as pessoas se sentem tão incomodadas pela uma orientação que é do outro? Quer dizer, é uma escolha ou é uma orientação, é melhor falar assim, do outro, que não impacta em você, ou não deveria impactar. É intolerância. Né? Se você não admite, se você não lida bem, não conviva com esse grupo de pessoas. Não tem amigos que sejam homossexuais. Mas não tolerar um comercial, desliga a TV, então. Ou, sei lá, muda de canal. Quer dizer, é uma realidade e a campanha mostra, a função da mídia, a função das empresas também é colocar, a função da comunicação, né? Vocês trabalham com isso, é colocar o mundo como ele é. O mundo está aí, claro. As uniões homoafetivas estão aí e, mais do que isso, o Boticário é uma empresa, é uma marca, eles querem vender para todo mundo, eles não podem, não vendemos para homossexuais. Homossexuais namoram, comemoram o Dia dos Namorados, saem para jantar, trocam presentes. Perfeito. É um público também que eles querem atingir. Só isso. Nada mais. Agora, Fabiana, ainda um pouquinho indo além nessa discussão, na sua opinião, você não entende que talvez fosse educação, parte da educação da própria família, dos pais, apresentar essa situação, né? Para que não haja esse tipo de revolta, né? Porque foi uma revolta mesmo. Foi né, uma coisa além da revolta, eu diria, porque promoveram um boicote, teve uma campanha, né? Pois não foi algo só emocional, parece. Porque, como você mesma disse, né? É a realidade do mundo, da vida, e porque ainda as pessoas parecem que tentam esconder isso e não quero que os meus filhos vejam. Até que ponto isso realmente pode contribuir para uma postura socialmente responsável até. Responsável. É isso. Assim, é tão complicado isso, Lisa, porque de fato seria função da família, sim,
educar os filhos e conscientizá-los para a aceitação da diversidade, para a aceitação do outro. Nem todo mundo é igual, nem todo mundo gosta da mesma coisa, da mesma cor, né? Eu tenho orientações e desejos diferentes. Entretanto, essa família também é muito mal educada, deseducada. Então, é complicado, eu estou muito cuidado nas palavras para usar, mas existe uma falta de conhecimento, acho que essa é a melhor expressão para ser usada, por uma grande parte da população com relação a muitas questões. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema de educação tremendo. E aí, nessa questão, nessa polêmica, eu vejo, na verdade, uma falta de conhecimento sobre questões básicas do que é família, né? Existe uma distorção. Então, acham hoje que família é pai, mãe e filho. Não é verdade. O conceito de família mudou. Família não é isso, só isso, é também isso. Quer dizer, tem casais, como a gente já conversou antes, sem filhos. Casais homoafetivos que adotam. Existe hoje família, assim, pessoas solteiras que querem adotar, ou pessoas solteiras que fazem produção independente, não existe um companheiro, é família também, né? Então, o conceito de família, os arranjos familiares, como a Lisa falou, hoje são muito diferentes do que eram. Hoje convivem, por exemplo, nos recasamentos, convivem irmãos, filhos de pais diferentes na mesma casa. Eu conheço famílias assim, né? Tem o filho dela, o filho dele e eles têm um novo filho. Os três convivem juntos. Tudo bem. As pessoas se respeitam ali, né? Então, eu conheço casais que se dão bem com os ex, que os novos parceiros se dão bem. Não é ser amigo necessariamente, mas que tem uma relação amigável com a ex-mulher do meu atual marido. Então, todos esses arranjos hoje não é para todo mundo, nem todo mundo lida bem, mas existem, eles convivem. Então, isso tudo faz parte também da educação. Então, a gente só poderia pensar que a família está preparada para abrir o diálogo com as crianças e adolescentes sobre isso, se a família estivesse preparada para entender todos esses novos arranjos e novas possibilidades, novos comportamentos que estão surgindo também. Tá certo. Fabiana, a gente estava comentando antes de começar a entrevista sobre a internet na aproximação das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho até do seu caso com o Roberto, nosso amigo aqui da rádio. Pois é, a gente precisa explicar melhor para Claro. todo mundo. A Fabiana é esposa do Roberto Vieira. Abração, Roberto. Estamos com a Fabiana aqui, que é o locutor do Tá Ligado aqui na Rádio Univale. Agora pode continuar. A internet facilitou essa aproximação das pessoas e a formação dos casais? É engraçado, né? Não é, claro, da minha época, mas os casais correspondem por carta. Né? Era comum pessoas de cidades diferentes também, que não se conheciam e que ficava muito mais complicado, é claro, mas que se amavam e se apaixonavam pela escrita do outro também. Lá, né? Nos anos 30, 40, acontecia muito. Eu, claro, até por ser... Eu sou meio cobaia no começo, lá nos anos 2000, do relacionamento via internet. E eu acho que tudo é válido. Mudou muito o perfil dos usuários também. Quando eu e o Roberto nos conhecemos, o público de internet era bem mais restrito. Havia o perfil de usuários da rede no início dos anos 2000 era um pouco diferenciado, não estava tão popularizada a rede ainda, né? E pode funcionar ou não funcionar. Tanto o Roberto quanto eu conhecemos várias pessoas antes de nos conhecermos. A gente conversava com inúmeras pessoas, mas o que é importante as pessoas entenderem também que a internet é um veículo como outro qualquer, porque a pessoa não vai ficar a vida toda conversando pela internet. Vai chegar uma hora que as pessoas vão se conhecer e vão ter... Depois que nós nos conhecemos, a gente passou a ter um relacionamento comum e nos tornamos namorados comuns, que trocavam telefonema e namorávamos normalmente aí. A internet foi só mais um meio, como poderia ter sido num bar, numa biblioteca ou na universidade. Então, eu acho que a tecnologia pode ser muito eficaz, principalmente para quem é tímido. Olha só. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade no face-to-face, num bar, por exemplo, e a internet pode ser uma forma de quebra-gelo também. E acaba sendo, mas tem que tomar cuidado. Pois é, eu ia te perguntar se tem alguma dica para se relacionar pela rede. Tem muita dica, porque
Existem casos de pessoas que sofreram golpes, Pois é é. bem comum. Então, assim, é importante tomar cuidado, porque tem pessoas que usam da rede para seduzir pessoas que estão carentes e tudo mais. Então, o que se recomenda aí, pessoal, quando você for conhecer alguém pela internet, não diga o seu endereço no primeiro encontro, não peça para a pessoa te buscar em casa, marque num local público, porque você não sabe com quem você está conversando, quem está do outro lado. Então, procure marcar em ambientes em que tem outras pessoas também. Evite marcar já num lugar muito íntimo, porque você não sabe se você vai gostar da pessoa. Então, Claro. marcar já num motel, por exemplo, com a pessoa, não é por puritanismo nem Sim, nada, lógico. é por uma questão que você não sabe se aquela pessoa é agressiva, é perigosa, se você vai gostar daquela pessoa. Então, conheça devagar, procure dar poucos indícios de quem você é, de profissão também num primeiro momento, de renda, porque existem pessoas golpistas, Lógico. sim, né? Se De ambos preocupar. os sexos, então tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Entendi. Puxando um pouco, voltando para relação como relação, mas passando da parte da paixão que a gente está comentando aqui, qual o papel dos homens e das mulheres nas relações de hoje? Porque a mulher conseguiu uma independência aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso. Assim, de novo, cada casamento, cada relacionamento tem um modelo. Então, falar do papel, cada um tem que encontrar o seu. Tem casamentos que eu conheço muito tradicionais e que funcionam, né? A mulher é dona de casa, o homem trabalha, ele é o provedor. E é isso. Eu conheço casais em que a mulher ganha mais, bem mais que o marido. Tudo bem. Eu conheço casais que dividem tudo, que a conta é conjunta, colocam tudo no papel e tudo é 50-50. Então, essa questão... Por que falando dessa questão econômica? Porque isso é importante no relacionamento. Esse contrato, e que fique bom para as duas partes, que uma não se sinta prejudicada ou sobrecarregada. A própria questão da divisão das tarefas domésticas, né? Tem homens muito machistas, e aí depende muito de como a mulher também lida com isso. Tem casais que dividem as tarefas. Não tem como dizer qual é o papel. Aí você vai ter que observar o modelo daquele relacionamento. O que é bom para aquelas pessoas. Sempre. Fabiana, pelo que eu entendi, tudo é válido se existe amor, né? Que mais que precisa ter para a gente fechar? Tolerância. Legal. Mais do que amor, às vezes existe amor, mas existe uma falta de condescendência com o outro, intransigência, né? Então, amor e tolerância, antes de tudo. Então tá, muitíssimo obrigada. A gente conversou com a Fabiana Vieira, psicóloga, mestre em psicologia social e também do trabalho. Então, aproveitou, Daniel? Opa, vou seguir as dicas aqui. Eu acho que mande flores, aproveite o Dia dos Namorados, não é? Sim, sim. Ai, flor é bom, a gente gosta. Ó, chocolate. Bom, o Viva Voz fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, gente.